Brasil registra o maior número de mortes por AVC da história. Só no ano passado foram quase 90 mil óbitos, uma morte a cada 7 minutos. Os dados são do Ministério da Saúde. O AVC é o acidente vascular cerebral e já é a principal causa de incapacidade em adultos no nosso país. Metade dos sobreviventes fica com sequelas como paralisia, dificuldade para falar e problemas de memória. E o custo para o SUS ultrapassou 910 milhões de reais nos últimos tempos. Hipertensão, diabetes, obesidade e sedentarismo estão por trás dessa epidemia. Mas a boa notícia é que a maioria dos casos pode ser prevenida. Para falar sobre causas, riscos, tratamento, como evitar o AVC, nós convidamos um dos mais importantes nomes da neurologia brasileira, Dr. Rubens José Gagliardi. É professor titular e emérito da Santa Casa de São Paulo, com mais de 50 anos de carreira, e é também presidente do Departamento Científico de Neurologia da Associação Paulista de Medicina. Doutor Gagliardi, boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Boa noite, é um prazer muito grande bater um papo aí sobre AVC, é um assunto que a gente estuda há bastante tempo e tem uma ligação muito forte. E fico contente, eu acho importantíssimo passar as informações para a população, né? Porque o AVC é uma doença grave, você citou muito bem na sua introdução, é uma doença frequente, né? A prevalência da AVC é alta, é uma doença bastante grave, e que pode ser prevenida. Muito bom a gente saber isso, né? O AVC é uma doença previsível e prevenível, então nós temos que tomar todo cuidado. Isso a gente faz informando a população dos cuidados, e tal, e insistindo muito para que as pessoas sigam essa orientação. Pois é, doutor Gagliardi, e realmente, assim, eu acho que a gente tem ouvido falar muito, né, de pessoas até mais jovens, né, que têm sido vítimas do AVC. Eu acho que cada vez mais a gente ouve falar, né. Que bom que existe essa boa notícia aí que a gente pode aprender a prevenir, né. E acho que tem muitos, mitos e verdades, né, sobre isso, que o senhor vai poder aqui nos ajudar a entender, né. Doutor, o Brasil bateu um recorde em 2025 com 89.490 mortes por AVC. O que está acontecendo para esse número ter crescido tanto? É. Olha, nós sempre tivemos um número alto de AVC, viu? Não é de agora isso. O mundo inteiro tem, isso, todas as campanhas de AVCs, as campanhas internacionais, sempre que fala que em cada 4 ou 6 pessoas terá um AVC na vida. Então, precisa tomar muito cuidado, não é? Esses números sempre foram altos. O com o envelhecimento da população e cada vez a gente, felizmente, né, pelos bons cuidados, felizmente nós temos índices maiores de idade, as pessoas estão vivendo mais e melhor, consequentemente essas doenças degenerativas, inflamatórias, aumentam o risco. Então a gente tem mais, muito ligado a isso. E a falta de cuidados também é imperativo, né, uma coisa muito séria aí. Agora, doutor, o senhor pode explicar de uma forma, para o nosso público, né, para quem está em casa, o que que é um AVC e quais são as suas variantes principais? Mas, assim, o que que é o AVC, né, na prática, para quem não entende, né, não sabe? Olha, AVC é uma doença vascular cerebral. Primeiro, lembrar que AVC é sinônimo de derrame, não é? É sinônimo de trombose cerebral. Tal. É muito usado o termo derrame, popularmente é conhecido o termo derrame, então ótimo, não tem problema nenhum. Podemos falar derrame, podemos falar AVC, que é a mesma coisa. O que ocorre, sendo uma doença vascular, é uma alteração do fluxo sanguíneo. Todo o cérebro é um tecido altamente funcionante, precisa de muito sangue para manter as suas atividades, não é? O cérebro consome muita energia, não tem reserva específica para isso, então depende muito da suplência de sangue. Deve chegar muito sangue no cérebro, e chega, normalmente chega. 20% de todo o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, do débito cardíaco, vai para o cérebro. É muito, né? Porque o cérebro, em Uhum. média, pesa 1.700 gramas, uma coisa desse tipo, o que corresponde aí a 1 a 2% do peso corporal, e consome 20% do sangue. Então, é muito sangue que tem que ir para o cérebro para manter as suas atividades. Esse sangue vai pelas artérias, que são como tubos, né? São tubulações, e vai distribuindo para todas as áreas cerebrais. Eventualmente ocorre algum comprometimento nessa circulação, não é? Essa tubulação pode entupir, não é? Ou pode quebrar. Aí nós temos o Uhum. AVC, que é ou uma obstrução da circulação, o entupimento do vaso, o sangue não flui, e uma parte
fica comprometida, fica sem receber sangue e entra em sofrimento, e pode ter um infarto cerebral, que é a morte da célula e, consequentemente, perder essa função. Ou esse vaso pode romper por algum motivo, são várias situações que pode facilitar isso, né? Rompe, extravasa o sangue e o sangue fica estagnado naquela região. Não chega sangue novo, aquele tecido fica sem o suplemento de energia suficiente e também entra em sofrimento e morte daquele tecido. Aí caracteriza o AVC. Isso pode ser em qualquer área cerebral, não é? Então, por que que o AVC dá sintomas tão diferentes? Por causa depende da área que for comprometida, né? E do tamanho do comprometimento, nós vamos ter os mais variados possíveis sintomas. Doutor, isso pode acontecer com pessoas de qualquer idade, né? Não é. Pode acontecer com qualquer idade. Nós temos AVCs. Olha, existe AVC intraútero. Durante a gravidez, o feto tem um AVC. Meu Eu Deus, acompanho alguns pacientes assim, tiveram AVC intraútero e nasce já com comprometimento. Mas é raro, caramba. evidentemente. Pode dar em Mas nesse criança. caso, qual seria a causa, assim? É uma causa natural? Provavelmente alguma malformação do vaso. Ah, tá. Os vasos ali um pouco mal formados e não permitem um fluxo adequado de sangue, né? Mas isso é raro, mas é uma eventualidade. Pode dar em Claro, né? crianças, pode dar em jovens, não é? Em adultos, mas é muito mais comum no idoso. Muito mais comum. No idoso. Porque é uma doença eu sempre falo, a AVC é um denominador final de alguma doença, não é? Ou desses que você lembrou, hipertensão, Diabetes, aterosclerose, diabetes, né? Uma série de outros que a obesidade. gente já vai comentar um pouquinho daqui a pouco. Isso. Isso, isso. Agora, doutor, qual é a diferença entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico? Um é mais perigoso que o outro? Olha, a diferença é isso que eu citei. Um é você interrompe o fluxo, não é? Você tem uma obstrução do vaso, um entupimento daquela artéria, não passa sangue e tem uma isquemia por ausência de sangue. Isso caracteriza o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico é quando você tem uma ruptura de alguma artéria. A artéria rompe e extravasa sangue, não é? Então, nós temos acúmulo de sangue no tecido cerebral. O AVC isquêmico é muito mais frequente, aproximadamente 75% dos AVCs são isquêmicos, e o restante Olha, hemorrágico. Em termos de gravidade, olha, a gravidade é muito mais ligada ao tamanho do AVC, à extensão do AVC e à localização do AVC. Mas, de um modo geral, assim, o AVCH, a hemorragia cerebral, é um pouco mais grave, porque ela ocupa espaço, né? Muitas vezes é grande dentro do cérebro. Mas os dois são graves, os dois têm que ser devidamente cuidados e prevenidos, né? certo. Agora, antes da gente falar em prevenção, né, e falar das causas, é, o que que, o que que acontece com a pessoa que está prestes a ter, né, um AVC? Existem sinais para as pessoas prestarem atenção? Opa, posso estar, né, pode ser que tenha um AVC aqui. Existe essa Existe, viu? identificação? Existe um quadro que é extremamente importante que as pessoas reconheçam, que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Então, a pessoa, transitoriamente, assim, de repente, perde uma função. Por exemplo, não consegue falar direito, começa a enrolar a língua para falar, não é? Falar com alguma dificuldade de expressão ou de compreensão, perde a força de um lado do corpo direito ou esquerdo, ou, né? Ou tem uma alteração visual, não enxerga, perde a visão de um globo ocular, ou uma parte Hum, do globo ocular de baixo ou de cima, tem alguma alteração de consciência, uma vertigem muito forte, você perde o equilíbrio, tem uma tontura, vertigem muito forte. Esses são alguns sinais, existem outros também. Esse quadro, muitas vezes, é transitório. A pessoa tem um sintoma desse, um sintoma intenso, e relaxa, espera um pouquinho, descansa e aquilo passa. aham. Questão de alguns minutos ou algumas horas, aquilo passa e volta tudo normal. E volta normal, só que não está absolutamente normal. Alguma coisa está acontecendo, né? Tem uma bomba relógio lá dentro da cabeça da pessoa. E é muito comum a pessoa não levar a sério isso. Porque voltou ao normal, você está paciente, está ótimo, estou normal. Isso é Exato. um passo para ter um AVC definitivo. O número de pessoas que Uhum. têm esses AVCs transitórios, esse ataque isquêmico transitório, e depois de um dia, dois, um mês, tem um AVC definitivo, é muito alto. Então, primeiro, eu acho que é importantíssimo a pessoa ficar atenta a isso.
não é? Muita gente teve um sintoma desse tipo, vamos ver o que é, vamos tratar, vamos prevenir. Porque se a gente fizer uma prevenção adequada neste caso, nós reduzimos significativamente o risco de ter um AVC. Então, a pessoa Dá para trata evitar. legal e não tem AVC. Se não tratar, o risco é muito grande, né? Esse é o Quer dizer, principal, né? Existem outros sinais mais leves, que são mais ligados aos fatores de risco. Por exemplo, dor de cabeça, às vezes persistente, né? Às vezes dor de cabeça forte, tontura, eh, alterações cognitivas, memórias transitórias também, pode ser uhum, sinal de que alguma coisa não está funcionando bem, não é? Taquicardia, é muito importante, a pessoa começa a ter sinais de taquicardia, dispara o coração, tem uma arritmia, olha, é, são riscos de AVC, que a gente deve procurar um neurologista e checar tudo isso. deve ficar, quer dizer, as pessoas têm que dar mais atenção, né? Qualquer É, coisa que não está normal, né? É o que o senhor falou, né? Muitas vezes a gente sente alguma coisa e deixa, depois passou, aí esquece, né? E às esquece. vezes tem uma bomba relógio, né? O brasileiro é muito assim, né? Passou, não é nada, estou bem, até tem um problema sério, né? E não pode, né? Principalmente os homens, né, doutor? Os homens não É, gostam muito de médico de hospital, exatamente, exatamente, exatamente. não é verdade? Meu Não, pai, nem a dúvida. meu pai que com certeza está aqui nos assistindo, teve uma dorzinha aqui, aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, não, tomou Buscopan, não, deve ser virose, não, deve ser gases. Quando chegou no hospital, era uma diverticulite, assim, grave, infecção grave. É. Ficou 21 dias na UTI, só isso. É, Nossa, porque homem, né? Homem demora para, né? não, é verdade, é verdade. Eu acho que isso é um defeito masculino, né? As mulheres são mais inteligentes nesse aspecto, viu? Procuram Eu mais acho o que as mulheres são mais atendimento. medrosas. Como é que é? Ah, não, eu ia falar que as mulheres são mais medrosas, mas não é medrosas no sentido, assim, Não, as mulheres são muito mais desprevenida. corajosas, medrosas são os homens. As mulheres são corajosas, né? É, Faz os exames e tal. Os homens, eles são mais recalcitrantes, fogem muito do problema. E, lógico, que aí é muito mais grave, né? Por isso que as mulheres é, vivem mais, né? A média de vida das mulheres é bem maior do que a dos homens. Eles se é. cuidam mais. As mulheres se previnem mais, né? É, Agora, sem dúvida. Sem dúvida. doutora, a cada 2 minutos uma pessoa tem um AVC no Brasil. Esse é um número que preocupa o senhor como médico e como professor, né? O que que pode ser feito? Oi, doutor, Caiu a doutor. câmera aqui. É, não, preocupa muito. Isso é um número muito alto, não é? É um número muito alto e que a gente tem que lutar muito para prevenir isso, não é? A prevenção, eu acho que começa primeiro com o conhecimento de como nós vamos prevenir, não é? Conhecer a Isso, doença, as causas e como nós vamos prevenir. Maravilha. O segundo passo é passar isso para a população ter ciência dos riscos e da possibilidade de prevenção. Então, não é só conhecer o risco existe, mas eu conheço como eu posso prevenir, não é? É a mesma coisa, você acha que tem risco de ser roubado, você fecha a porta, sai de carro com vidro fechado, porta fechada, não é? Mesma coisa, está uhum, fazendo prevenção. A saúde nós temos que fazer a mesma coisa. certo. A hipertensão é responsável por até 80% dos casos. Por que que continua sendo a vilã número 1 do AVC? Olha, hipertensão é um problema muito sério. A relação hipertensão e cérebro é uma relação muito próxima. Eu sempre falo com meus alunos nas aulas, é uma relação de ódio e paixão. Paixão e ódio, porque o cérebro precisa da pressão para mandar o sangue para cima, para mandar o sangue lá no cérebro, não é? Por outro lado, se a pressão estiver alta, essa pressão ela vai bombardeando as artérias, é como que pressionando as artérias, endurece essa artéria que tem que ser elástica para permitir um fluxo adequado, então, ela fica mais rígida, fica mais dura, não é? E esse endurecimento da artéria acaba criando placas ateroscleróticas dentro da artéria e facilitando a obstrução do vaso, o entupimento desse vaso. Ou então facilitando a rotura do vaso. O vaso estoura, né? A pressão arterial, sem dúvida nenhuma, é um problema muito sério, é frequente na população idosa ou pessoa adulta, acima de 60 anos, nós temos aí quase metade da população é hipertensa. Dos que são Caramba, hiper, é, são estatísticas muito interessantes, assim, e muito tristes, não é? Porque, vê, nessa população, metade é hipertenso. Dessa metade que é hipertenso, metade não sabe que é hipertenso.
não sabe por que nunca mediu a pressão, que é facílimo, não é? É um diagnóstico facílimo, só medir a pressão. Então, o diagnóstico facílimo. E muita gente não sabe que é hipertenso. Então, o sujeito vai convivendo com a pressão, por quê? Porque não mede, não faz um exame, nada, não é? É convivendo. Dos que sabem que são hipertensos, metade estão controlados. Muitos, é uma coisa impressionante. A pessoa sabe que é hipertenso, sabe que tem risco e não controla adequadamente. E hoje em dia não é difícil controlar a pressão. Nós temos várias medidas de saúde, higiene e tal, que já ajudam muito, não é? E medidas farmacológicas, medicamentos muito bons que controlam a pressão. Quando a gente controla a pressão, o risco despenca, né? O indivíduo que tem pressão controlada tem um risco incrivelmente menor do que aquele que tem a sua pressão descontrolada elevada. Olha só. Agora, outros fatores de risco, né? Diabetes, colesterol alto, obesidade, falta um, né? Não, diabetes, Tabagismo, colesterol. Oi? tabagismo, Tabagismo. tabagismo e sedentarismo. Estão sedentarismo. Estão É, diretamente ligados, né, ao então, AVC. Como é que então, essa sim. combinação ataca o cérebro, doutor? Ah, sim, porque ela endurece as artérias. Todas elas Hum, comprometem todas as camadas das artérias, né? Principalmente a camada interna da artéria, que a gente chama de endotélio. A pressão alta é o principal, é mais prevalente e mais intenso em termos de agravamento. Diabetes é muito importante. Diabetes também é frequente, né, na população. E lembrar, não só aquele diabético que tem glicose muito alta, tal. Aquele indivíduo que a gente chama que tem intolerância à glicose ou pré-diabetes, é um indivíduo que tem uma glicemia de 100, 110, não é? Está quase no limite, que tem uma hemoglobina glicada de 5,9, 6, alguma coisa assim. Esses indivíduos também têm risco. Lógico, quanto maior, maior o risco, né? Quanto mais alta a glicemia, a hemoglobina glicada, maior o risco. Mas esses indivíduos que não são considerados como diabéticos e são considerados como pré-diabéticos também têm risco e devem ser devidamente cuidados. Então, muitas vezes o cuidado é simples, muitas vezes é só uma dieta, só uma atividade física e muitas vezes precisa de medicamento, o que nada demais, nada difícil, né? Mas tem que ser feito. Então, diabetes. agora o perdão, pode falar. Oi, não, ia falar dos outros, mas você quer perguntar um por um? Não, eu ia falar não, pode então vamos vai, o senhor continua, melhor. Você ia falar do colesterol, né? É outro vilão da história, porque o colesterol ele tem várias partes, né? A gente chama de bom colesterol e mau colesterol. O mau colesterol, que é o LDL, ele penetra na artéria, então ele está circulando, vai circulando, não é? Quando ele está elevado, ele penetra na artéria, e dentro da artéria ele começa a formar a placa de aterosclerose. É um processo longo, que leva anos, em geral começa já na idade até jovem e vai progredindo. Então, essa placa de aterosclerose, que a gente chama de ateroma, ela vai crescendo, crescendo, crescendo dentro do vaso. Então, você imagina, o Sim. vaso é um tubo, né? Você vai Uhum, tendo uma placa lá dentro que vai crescendo e vai fechando esse vaso. uhum. Até uma hora aquilo interrompe, até entope o vaso, né? E não tem Esse fluxo caso tem sanguíneo. solução? Esse caso tem remédio que Tem, faça tem esse remédio, tem remédio, sim. A gente não pode deixar chegar num grau muito forte, né, de obstrução. Mas quando é detectado no início, corrige muito bem com medicação. E certo. E o a colesterol. obesidade? Obesidade. Obesidade é outro, né? Só obesidade em si já é um problema, porque a obesidade aumenta a agregação das plaquetas. Plaqueta é um dos elementos do sangue que circulam ligados à coagulação. Se elas aumentarem a agregação, aí nós vamos ter mais coagulação, mais formação de coágulos e mais chance de interromper o fluxo sanguíneo, né? Então, Uhum. isso é obesidade sozinha. Mas só que a obesidade normalmente não está Tá sozinha, né? ligada. Sim, a obesidade geral puxa a pressão para cima, a glicemia para cima, colesterol para cima. É um pacotinho, né? É um É um pacote pacote. completo. É um pacote que a gente chama de síndrome metabólica. É um indivíduo que tem alguns fatores de risco. E aí, lógico, agrava muito mais, né? Os fatores de risco, eles não se somam, eles se potencializam. Então, se a pessoa tiver só hipertensão, tem um fator, por exemplo, um. Se tiver hipertensão mais diabetes, não tem dois, ele tem 2,5. Se tiver hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol, ele vai para 4. Então, são fatores que se potencializam, né?
E o tabagismo e o consumo excessivo de álcool também são grandes Também, culpados, né? também, também. O tabagismo é um problema sério, o tabagismo lesa as artérias, a nicotina, ela provoca uma lesão na parte interna da artéria, né, que a gente chama de endotélio, e facilita ali a adesão de uma série de substâncias que vão se transformar numa placa aterosclerótica também. Então, o tabagismo é um problema sério. O tabagismo é um problema para tudo, né? Para o cérebro, para o Sim. coração, para o pulmão, para a Então, pele. Então, é uma coisa que deve realmente ser combatida, e tabagismo, o ideal é cessar. Não é pouco, não é reduzir, é cessar o tabagismo. Isso que é o ideal. e o Graças a álcool também. é. Não, graças a Deus o Brasil hoje fuma bem menos. O Hum. Brasil fez muitas campanhas e tal, e está fumando menos do que outros países. E isso é muito bom, mas é um problema que deve ser sempre combatido. O álcool em excesso, né, também é um problema, é um fator sério. Eh, Álcool também é outra coisa que não é boa, né? Se for com bastante moderação, pode ser encarado como social, assim, mas uma coisa leve. O álcool deve ser Uhum. combatido também. Agora, doutor, tem muita informação, né, na internet. Outro Acho que dia eu estava vale a pena. lendo. Oi, falando Pode de falar. sedentarismo, né, é outro fator Hum, importante, e sono. Acho que 2 coisinhas que eu gostaria de falar. O sedentarismo, hoje em dia as pessoas sabem que precisa fazer exercício e está bem melhor. A gente observa que muito mais indivíduos aí estão fazendo exercício físico, mas tem que fazer. Tem o sedentarismo, isoladamente, é um fator de risco. Mesmo que o indivíduo seja magro, o sedentarismo é um olha, fator de risco. Tem que fazer. O que é recomendado, 150 minutos por semana, dividindo em aeróbica, musculação e alongamento. Então, não é uma mas coisa por que que terrível. Oi. a pessoa magra, que tem essa, né, as pessoas falam: "Nossa, mas a pessoa era magra e não sei o quê". Por que como é que interfere na questão do AVC? A pessoa magra, que é sedentária, o que Porque que provoca? o sedentarismo, ele enrijece um pouco as artérias. Por falta de Hum, circulação, as artérias enrijecem, e, ah, a atividade física, além de diminuir a glicose, diminui a pressão arterial, ajuda no colesterol e produz algumas substâncias próprias da atividade física que melhoram a circulação. É muito bom. olha só. E o sono, É né, o senhor falou do o sono. sono. O sono é outro fator de risco que deve ser pensado, viu? Aquelas pessoas que dormem, a apneia do sono é um fator de risco importante, né? Porque durante essa apneia, a pressão faz isso, sobe e desce. Dá uns picos de pressão. Mesmo de vez dormindo, tem pico de pressão. E pode ter arritmia cardíaca também. Então, o sono deve ser investigado. Quem ronca muito, né? Ou que tem apneia do sono, deve ser tratado. Existe uma relação muito forte entre estudo de sono e peso, né? Os indivíduos que estão acima do peso têm muito mais chance de ter apneia do sono, roncos, que é prejudicial também. Olha. Agora, doutor, vamos falar então de prevenção efetivamente, né. Mas antes do senhor falar, eu queria fazer uma pergunta. Na internet tem muita informação, né, muita coisa, e aí outro dia apareceu para mim era um post sobre, coisas que se você fizer, você nunca terá um AVC, essas coisas que aparecem na internet. É, E aí eu quero saber se é mito ou se é verdade. Quando a pessoa acorda, ela não deve levantar rapidamente. É, que se você é, levanta rapidamente, você tem uma chance maior de ter um AVC. A história do copo d'água, que se você beber um copo d'água antes de dormir, tomar um AS antes de dormir, ou que você tem que tomar um copo de água assim que acorda, que não pode tomar um café preto, em jejum, eu faço isso a minha vida inteira. Eu acordo, tomo um café expresso. é. Aí eu vi isso, eu falei: "Meu Deus do céu, eu faço tudo errado", por Não, não, exemplo. não. Então, Olha, a maioria essas disso coisas a maioria disso é mito, né? Levantar de repente, realmente não é bom, principalmente para o idoso. Não é? Se o indivíduo o jovem não tem problema. Se o indivíduo é um atleta que mantém uma atividade física, também não hum, vai sentir nada. Agora, somente no idoso, quando levanta de repente, a pressão pode cair. É comum, se a pessoa levantar de repente, ter uma tontura forte, alguma coisa assim. Chegar a ter um AVC por causa disso é difícil, viu? O risco maior é ele ter uma tontura e cair. Não é cair, ter uma queda, bater a tá, cabeça. Então, isso. tá, Chegar a ter um AVC por causa disso é difícil. Mas tá. não é aconselhável levantar de repente, principalmente o idoso. Porque às vezes a pessoa levanta de repente, né, vê as É, estrelinhas, fica tonta, mas isso não quer dizer isso é que a pressão é a no pressão que sangue caiu.
é hipotensão, porque quando levanta de repente, não o sangue é líquido e o cérebro é uma massa. O fluxo sanguíneo demora um pouquinho mais para ir para o cérebro. Então, dá Uhum, algumas frações de segundo, milésimo de segundo, que você tem um pouquinho de sangue a menos. Aí na tontura. Essa tontura, uhum. eventualmente, pode provocar um desequilíbrio e a pessoa cair. Dificilmente isso vai dar um AVC. Não que seja impossível, né? Também pode, E a mas história da água? Da ah, água antes de dormir? isso é mito. Isso é mito. E o A sangue é água devia, assim? na água ele tem que estar hidratado, é importante. Tomar água é uma coisa importante, fazer uma hidratação adequada, não é sempre. Mas agora dizer que vai tomar água antes de dormir, Não, tá? que tem que tomar um copo d'água assim que acorda ou antes de dormir, que tem que tomar o AS, né? Eu nem sei se ainda existe. Eu me lembro de negócio de tomar um AS todo dia para o sangue afinar, porque não sei o quê. Também é mito. É mito. Olha, a água é mito. Você tem que estar hidratado, tomar uma quantidade adequada de água durante o dia, beleza, isso é mito. Outro mito é o café, né? Café é muito pelo Bom, contrário, faz bem para ver se o café tem uma ação anti-inflamatória. 2 a 4 cafezinhos por dia é indicado, tá bem. Desde que a pessoa não que seja bom. intolerante ao café, né? Mas o café é bom, o café é bom, Que bem bom. saudável. Agora, Chá, café, cuidado com o doutor, açúcar, se for sem açúcar é agora, melhor. para a gente encerrar, vamos falar sobre a prevenção. Eu estava aqui agradecendo, eu achei que o senhor não ia conseguir voltar, estava agradecendo pela aula, né? Ah, Mas vamos imagina, falar então da é um prazer. prevenção, que é importante. A gente estava dando aquele exemplo, né, de uma região dos Estados Unidos, acima da Sim, acima da Flórida, Flórida. e abaixo de Washington, é uma região que era chamada de Stroke Belt. Tanto AVC que tinha, era o cinturão do stroke, na década de Olha, 60. Era considerado uma doença epidêmica, mas a AVC não é epidemia, não é sim, contagioso, nada, né? Não pode ser. Então sim. foram estudar por que estava tendo. Então verificaram que tinha uma população extremamente obesa, sedentária, hipertensa e tabagista. Tinha tudo para ter AVC, estava tendo. Aí Combinação. fizeram campanhas violentas, campanhas nos campos de beisebol, nas indústrias, no comércio, na televisão, igreja e tal. Em uma década, caiu de 50% a incidência de AVC. Então é fantástico, né? Então isso a gente Ah, tem que fazer também. E como é que a gente faz essa prevenção? Checando os fatores de risco, conhecendo quais são os fatores de risco, são esses que nós conversamos, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo, hipercolesterolemia, arritmias cardíacas, esqueci de falar disso, né? A arritmia cardíaca é um fator extremamente importante de AVC, né? Que a detecção sério? também é arritmia, principalmente um tipo de arritmia que chama fibrilação atrial. Forma muito coágulos, e esses coágulos vão parar no cérebro. Isso Então, é são extracístole, não? não, Extracístole é não. outra coisa. Extracístole não é uma coisa tão perigosa assim. Essa Que bom. fibrilação é outro. Extracístole não é tão perigoso. A Tá. fibrilação atrial, que é mais delicada, e Uhum. também não é tão raro, principalmente na população idosa, viu? Não é tão raro e facilita muito o AVC. Então tem que ser investigado, né? Se que tem alguma arritmia, tem que ver qual é o tipo de arritmia, checar o colesterol, a glicemia, para ver se não tem diabetes, parar de fumar, fazer atividade física, ter atividade social também é importante, controlar o sono e a pressão arterial. Tudo isso tem que ser checado, não é? Se tiver alterado, vamos corrigir. Começa com medidas simples, muitas vezes não medicamentosa, e, se necessário, usamos os medicamentos que resolvem. Tem que ser controlado tudo isso. Com isso, a gente reduz muito o risco de AVC. Isso que a população tem que fazer, né? Tem que estar sempre E é muito atenta a esses riscos. Muito, muito E as importante. políticas públicas também são muito importantes, né? Como o senhor disse, eu estava comentando aqui que metade dos hipertensos nem sabem que são É, hipertensos. não, é absurdo, né? Parece absurdo falar uma coisa assim. Metade não sabe e a metade que sabe continua hipertenso, não cuida, Meu né? Deus do céu. É uma coisa. Às vezes a pessoa cuida do carro, cuida da casa e não cuida da saúde, né? É uma coisa. Exatamente, exatamente. Mas a gente tem que fazer grandes campanhas. Essas campanhas são feitas normalmente na faculdade, a gente sempre faz. A a Associação Paulista de Medicina, a Sociedade de AVC, sempre fazem campanhas que é para esclarecimento, né, do público, e com isso Uhum. melhora. Isso a gente vai melhorando. Certo. Olha, eu quero agradecer demais a sua participação, doutor Rubem José Gagliardi. Sensacional a conversa, muito explicativo, fácil de compreender, coisas que a gente, assim, a população, né, a gente que não é médica, não entende tão facilmente, e o senhor explicou de uma maneira assim, incrível. Muito obrigada pela sua participação, viu? Espero conversar novamente com o senhor em breve aqui sobre outros temas.
Eu que agradeço, é um prazer muito grande falar de um assunto que a gente se dedica há muito tempo, gosta muito e estou à disposição. Vamos lá, Tá isso. ótimo, doutor Miguel. Muito obrigada. Uma boa noite para o senhor, Boa viu? no boa noite, boa noite.